Boa tarde, Carla Farrapa. Boa tarde, Graziela Floriani. E a gente vai ter agora a segunda gravação do Além do Ser, que vai ser postada no Além do Ser. A gente já está com o site montado, com as páginas de Facebook e Instagram, para que vocês possam acessar, né, Grazi? Sim. E vai ser um nome bem comprido, no sentido assim, mas é o que nós queríamos, que as pessoas fossem... vissem o Além do Ser do jeito que ele foi criado, né? Então, fale o nome do nosso programinha. Além do Ser, seu salto quântico. Vai ser Além do Ser, seu salto quântico, tudo junto, tanto no Instagram quanto no YouTube. Quem quiser curtir ajuda, né? Quem quiser partilhar também ajuda. A gente está começando agora. Teve um bom retorno. Bem legal, de feedbacks, né? Bem legal. Tanto para você quanto para mim. Lucélia me deu um feedback legal. Algumas pessoas falaram comigo, assisti. Eu realmente não imaginava que as pessoas fossem assistir. A gente fez, óbvio que a gente fez isso esperando que as pessoas assistissem. Sim. Né? Mas não fica esperando que realmente assistam. Você fica com medo que ninguém veja, né? Ai, ninguém vai ver, ou ninguém vai assistir, não vai ser legal. E quando me deram esses feedback, eu fiquei tão feliz mesmo. O site está com bastante movimentação, as coisas estão andando, né? Então, hoje a gente vai começar falando sobre adulto versus criança, e da criança comportamentos adultos que são influenciados pela infância. O que é um comportamento adulto influenciado pela infância? Então, comportamento adulto influenciado pela infância, os comportamentos adultos que são influenciados pela infância. De certa maneira, tudo que você é hoje é um reflexo das experiências às quais você foi exposto durante, né, os primeiros anos de vida. Tudo. Então, se você viveu um trauma, vai vir. Se você caiu um tombo, se machucou e ninguém te acudiu na hora. Se aquilo foi extremamente significativo para você, vai ficar marcado como um trauma, vai ser processado de alguma maneira lá no inconsciente, emocionalmente, porque o inconsciente é emocional, e na vida adulta ele vai vir como uma forma de gatilho lá. Então, se eu tivesse por exemplo, eu caí quando era criança e cortei o queixo, levei ponto, e isso traria um gatilho. Até nem isso. Sabe o que lembrei agora? Quando eu tinha 7 anos, era batismo do meu irmão mais novo, ou antes do mais novo, então eu tinha 5, 6 anos. O que aconteceu? Meu pai bateu o carro e ficou todo mundo muito machucado na época, inclusive e eu fiquei sozinha no hospital porque meu pai estava muito mal, e acabou que eu tive que ficar sozinha, dando ponto no sobrecílio, fazendo exames, aquelas coisas todas. E daí, quando nós batemos o carro aqui em 2014, eu não consegui entrar no carro por um tempo. Isso é um gatilho. Tipo, eu nem lembrava. É um gatilho. Eu não lembrava que tinha batido o carro quando era criança. Mas quando a gente bateu de novo, bateu feio, né, João? A gente teve uma situação bem complicada. Eu fiquei muito mal, não me machuquei, mas emocionalmente fiquei muito abalada. Porque você traz lá do inconsciente aquela memória lá do primeiro acidente nesse segundo. E como que a gente consegue... Ó, tem uma pergunta aqui, que nós estamos online também, a gente foda. A Lucélia está perguntando se é normal não lembrar da infância. Dependendo da idade, é normal. Mas algumas coisas da infância podem ser traumas que daí você não lembra. Depende do período. Depende do período. Eu, por exemplo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, a partir dos 4, muitas crianças já lembram, a partir dos 4 já se lembra muita coisa da infância. Mas antes disso, é muito pouco, é pontual. Eu tive uma cliente que ela lembrava dos 2 anos, mas foi algo bem significativo. Eu lembro do trauma mesmo que ficou lá, mas dos 2 anos de idade. Mas não é normal. Não é normal. Eu também acho estranho que não deve ser normal, porque eu lembro da minha infância desse acidente, de situações até os meus 8, 9 anos. 9, 10 anos.
E depois, até os 13, 14, eu não lembro de nada. Se me perguntarem o que eu fiz entre os meus 10 e 14 anos, eu devo ter dormido, porque eu não lembro de nada. Às vezes é coisas bem significativas e às vezes não teve muita coisa emocional lá nesse período, foi só um bloqueio. Ou você só viveu. Porque, digamos assim, ó, você tem a semana inteira aí, a tua semana 7 dias. E nessa semana, o que aconteceu de significativo emocionalmente? Você foi para casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho. Houve algo mais significativo? Não. Então aquela semana não vai ficar marcada lá dentro de você. Entendi. Se de repente tua infância não teve nenhum trauma, nenhuma situação desgastante emocionalmente, você não vai precisar, não lembra dela porque ela não foi. Foi uma rotina, foi algo que só você, normal, você vivenciava aquilo. Entendi. Existem acontecimentos na infância de você ver o pai, a mãe discutindo, aquele momento você guarda. E geralmente toma um partido, né? Ó, eu vou dar um exemplo meu que a mãe... Bom, eu aprontei um monte, né, gente? Essa cara de santa é só mentira. Essa é mentira, porque eu na infância era o terror. Eu tocava o terror. E aí eu apanhava, é óbvio, né? Lá atrás, né? A mãe pegava aquelas varinhazinhas de marmelo e dele nas perninhas, né? Tudo aquilo doía, né? Eu nem lembro, essa que é a questão. Eu não lembro exatamente da dor, não lembro nada. Eu lembro que eu apanhava. E a minha mãe guarda culpa. E eu nem lembro. Pra você não foi tão... Pra ela doeu fazer aquilo, mas pra mim não. Quer dizer, pra ela foi significativo, pra mim não foi. Mas por ela... Entende onde vai entrando as limitâncias? E aí isso vira uma crença limitante. Dela, não minha. Não tua. Porque eu não fico presa em ter apanhado lá atrás. Aliás, eu acho que fez um bem, tá? Na verdade, assim, eu não apanhei, nunca apanhei do meu pai, mas da minha mãe, gente do céu. Mas também eu era uma santa, né? Então eu mereci cada tapa que eu levei. Então vamos falar assim, teu pai e tua mãe estavam lá numa discussão e você, assistindo aquilo, trouxe para o presente. Daí, como que a gente resolve? Na vida adulta, quer dizer, né? Trouxe para agora. Então, agora eu vou trazer algumas coisinhas que denotam isso, tá? Que seria o adulto que não pode discutir a relação que já termina. Vou falar de relacionamento amoroso, tá? Uhum. Que é o que a gente vai falar depois, mais pra frente. O adulto que não pode discutir a relação que já termina foi criança que cresceu entre brigas entre os pais e só tinha vontade de fugir. Então, aquela pessoa que não mantém um relacionamento, geralmente. Aquela que não mantém um relacionamento. Aquela que é assim, ó, a gente tem uma relação e aí começa a discutir, brigar, diz, então vamos terminar. Então, é melhor cada um ir pro seu lado. Então, não, vamos... Acabou. Não é pra mim. Acabou. Então, foi criança que cresceu entre os pais sempre brigando, no meio de briga e discussão entre os pais. E só tinha vontade de fugir, quer dizer, eu não quero ficar aqui ouvindo meu pai e minha mãe discutir. Fica encolhidinho no canto, deitado na cama, os pais brigando, entendeu? Isso denota que o adulto não pode... quando discute na relação, ele já quer ir embora, ele quer fugir, porque lá na infância que é desagradável você ver o pai e a mãe discutindo. Você se sente mal. A partir do princípio que nós somos metade pai e metade mãe, porque nós somos o espermatozoide e o óvulo, meio a meio, temos 2 DNAs, não dói se uma mãe falar mal do pai, o pai falar mal da mãe, vai me doer. Falarem mal da minha mãe, ela pode ser pior que fosse, se fosse, né? Eu vou defender a minha mãe porque eu a amo, no caso, mas também ela não é ruim assim. Dá pra defender. O meu pai também, dá pra defender. É defensável. Meu pai jogou o coração. Assim. Então, né? Agora, dói pra criança, dói, porque ninguém quer ver o pai e a mãe como ruim ou coisas assim. Eu, quando era criança, eu tomava sempre o partido do mais fraco. Daquele que eu achava que estava sofrendo na discussão, perdendo na discussão. Então eu acabava, quando era bem pequena, acabava sempre ficando do lado da minha mãe, porque minha mãe chorava, então se chora,
é mais fraco. Então, é isso que você trazia lá dentro de você, que quem chora é mais fraco. Uhum. Tá? Eu já trazia de uma outra forma, mas não nessa área, porque as brigas do pai e da mãe era sempre por questão financeira. O que eu trazia? Que quem briga não gosta. E que o dinheiro causava discórdia familiar. Daí gerou umas Porque a 10 briga crenças. era por causa do financeiro. Gerou bastante crença. Crença que o dinheiro não é bom, que o dinheiro causa discórdia familiar, que o dinheiro na família não é construtivo, que as pessoas que discutem e brigam, umas não gostam das outras. E aí, quando descobri que a minha mãe amava meu pai, foi um choque. Como assim? Como assim? Como? Ama? Meu Deus! Gente, mudando assim, tirando um pouco de sarro, mas acho que casar, se relacionar, ter filho devia vir um manual de instrução. Então, prestem atenção. A gente está dando alguns manuais de instrução aqui. Vamos fazer manual? Vamos fazer manual de instrução. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta que a gente está fazendo um paralelo, né? Ah, tá. Tem uma pergunta. E quando a pessoa não consegue falar? Quando ela não consegue se expressar. Não consegue se expressar. Explica melhor tua pergunta para nós, pra gente poder responder legal. Quando a pessoa não consegue falar. Não consegue dizer o que sente, não consegue argumentar. Explica para nós. Se você estiver online ainda, explica para nós. É a Lucélia. Tá, pode ser isso, ó, que a gente vai falar agora. A dor do que se isola quando está chateado. Foi criança que precisou lidar com problemas sozinha. Então pode ser aquela que não consegue falar. Ela teve que lidar sozinha com as dores. Resolvia sozinha as coisas dela. Exatamente. Então, ela não tinha ninguém para ajudar a resolver as coisas, ou ela não podia compartilhar, ou ela não ia até o pai e a mãe, porque às vezes a dor que a criança está trazendo, a mãe está brigando, ela se isola, fica sozinha, quieta. Então, teoricamente, a criança entende que naquele momento ela não tem espaço nem para sofrer junto. Ela vai chorar sozinha. Ou então ela entende que não tem ninguém para ajudá-la, ou não tem a necessidade, ela não vai, é característica dela, e ela fica isolada. É a dor de se isolar quando está chateado. Então, assim, isso eu faço. Quando eu tô meio chateada, eu fico quieta. Eu não manifesto. Se emburra, se a criança emburradinha. Eu fico emburrada, sim. Céus. Mas emburrada na minha, entendeu? Eu não vou lá brigar com você ou discutir com você. Mas você só fica emburrada. Eu fico quieta, eu não falo. Eu sou a criança que fala. Eu sou adulto que desde criança eu falo. Desde a boca eu falo tudo que tem que falar. Daí, eu sempre falava assim, há 2 trabalhos. O problema é eu falo, você fica bravo comigo, você fica de bem comigo e tá tudo certo. Tipo, porque eu não achava justo eu ficar guardando só pra mim. Levei muito tapa, né? Assim, muita bronca quando era criança, porque falava muito. A Lu tá falando que ela faz isso, se isola. Então, nós vamos falar pra você... A criança que precisou lidar com os problemas sozinha e provavelmente é a adulta que lida sozinha. Então, vamos dividir, Lucélia? Vamos conversar? Vamos tentar mudar um pouquinho isso? Como que a gente muda isso, Dona Grazi? A gente já chega lá. Calma, vocês estão adiantadas. Eu entendo assim que... É uma crença que está ali dentro, certo? Se foi a criança que precisou lidar com problemas sozinha, ela tem que entender que ela pode dividir e compartilhar. Entendeu? Eu posso dividir com você, Carla, minha amiga. Vamos falar, vamos conversar? Com alguém que confie. Porque geralmente a pessoa assim, ela precisa confiar nas pessoas para poder se abrir. Em relacionamento amoroso, ela precisa confiar num parceiro, ou na pessoa que está vindo ou vai paquerar, para depois se entregar. Com certeza a pessoa assim é. Então o primeiro é a confiança. É confiança, confiar. Mas não é legal ficar guardando nada só para você no relacionamento atual. O que faz um relacionamento dar certo, que nós vamos falar de relacionamento em outro podcast, mas o que faz principalmente é confiança. Confiança. E saber que a pessoa não julga. Nessa questão da criança que precisou lidar com problema sozinho, que é aquela que se isola, que fica quieta, é confiança.
É com certeza confiança. Porque aí entra a criança que se isola e precisa lidar com o problema sozinha, é porque ela não podia falar com o pai e com a mãe. Se falasse, provavelmente o pai e a mãe... Ou eles não podiam, não tinham tempo. Ou eles não davam abertura, não tinha tempo, trabalhava demais. Vamos falar, minha mãe trabalhou demais, minha mãe dava aula de manhã, de tarde e de noite. Porque precisava, gente. Sim. Era necessário. E muitas vezes eu ficava sozinha. Era você com você. Era eu com eu. E aí, com quem que eu vou compartilhar isso? Por isso que eu apanhava, eu tirava todas as panelas de dentro da cozinha, pra chamar atenção. Sim, aí, quando a mãe chegava em casa, claro, sem julgar, gente, sem julgamento. Não entendia que eu tava querendo dizer, eu tô aqui. Me olhe. Me olhe. E aí eu apanhava porque eu tirei todas as panelas de dentro. Eu entendo assim. Cada um faz uma forma para chamar a atenção de quem ama, mas assim, para que a pessoa preste atenção nele. Pai e mãe não recebem manual de filho, nem quando nasce, vem da maternidade. É um manualzinho aqui, antes de usar o bebê, leia o manual. Não tem. Então, você vai, às vezes na porrada mesmo, vai ser pai, vai ser mãe. Eu não sou mãe, mas eu acho que ser pai e mãe deve ser uma das coisas mais difíceis que acho tem. Que sim, porque uma das funções você veio para ensinar o filho. Ensinar coisas que muitas vezes você nem recebeu do pai e da mãe. Por exemplo, amar, demonstrar amor. Às vezes o pai que você teve e a mãe que você teve não demonstraram amor também. Vou falar do meu avô, da minha avó, 12 filhos, é muita gente, tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que fazer... 12 filhos, então, assim, sair do julgamento desses processos, mas entender que cada um é pai e mãe do jeito que consegue ser. Do melhor jeito que pôde. Do melhor jeito que pôde, tá? Mas, assim, isso não justifica não abrir a sua mente e fazer uma mudança. Tá. O confiança que vem aqui na conversa e que a gente também já falou bastante... Quando a gente é criança e a gente não consegue ter essa confiança, porque daí se você está chamando a atenção, você está em busca disso, você não tem essa confiança. Como que a gente resgata? Além de, lógico, ter que buscar tratamento e várias coisas assim, mas olha, eu acho que se encaixa no próximo item que a gente vai falar aqui, que seria adulto que se desespera com qualquer erro ou age como se fosse apanhar, ou apanhava, né? Uhum. Conforme o erro, foi criança que apanhava sempre que os pais tinham um dia ruim. Pais severos. Não foi o bom dia do pai, o filho... Sim, se a pessoa que me pôs no mundo, que literalmente mais me ama e eu mais amo, me castiga mediante alguma situação... que eu apresente, eu posso confiar? Difícil. Se for falar racionalmente, realmente é isso. Então, assim, eu não posso me abrir com meu pai e com a minha mãe que eu vou apanhar. Daí se isola. A mentira entra assim, se eu contar a verdade, eu sou castigado. Não é mais fácil mentir? Porque eu não vou ser castigado. Lógico. Não é? Eu já peguei situações em consultório onde a pessoa trouxe, olha, eu vim trabalhar a mentira porque eu não consigo sair disso. Quando a gente for olhar lá na infância, toda vez que falava a verdade, por mais arte que a criança tivesse feito, nossa, apanhava muito, muito. Mentir é mais fácil. Era muito mais fácil mentir, menos dizer doloroso. Não, ou não sei, não fui eu, porque daí não apanhava. Então, mas como é que eu corrijo daí? Como é que eu faço? Era lá, e usar outras formas. Como é que faria? Eu posso punir quem fala a verdade? Não, eu não estou te punindo porque você fala a verdade. Não posso. Não devo, na verdade. Não deve. Mas eu preciso corrigir a criança. Como é que eu corrijo a criança? Hoje em dia existe muita conversa, né? Na nossa época, não. Até porque nossos pais não tinham conhecimento que as pessoas têm hoje em dia, trabalhavam muito, a vida era muito mais difícil. Não que agora seja fácil, mas era bem mais difícil. Traziam que educação era na base da porrada mesmo, senão não aprende. Não julgo meus pais. Eu entendo que nem os pais daquela época, mas é meio complicado saber lidar hoje em dia com isso, né? E daí você passa
apanhava não bato em ninguém, não faço nada, não puno ninguém, não. As crianças hoje em dia não têm mais punição. Daí vão estar lá na frente com algum outro problema que é a falta da punição, também a falta de amor. Também passa por um caminho de não liga pra mim, eu posso fazer o que eu quiser, que não tá nem aí. Então... É que às vezes o pai e a mãe estão com a cabeça tão cheia de problema, e acaba ficando... Não dá pra julgar também, Sim. né? É um pouco complexo. Hoje, se for ver, é já o inverso. Tem liberdade excessiva, se for Sim. olhar. E hoje, muitas vezes, o filho tá mandando dentro de casa. E também fica pesado, porque daí ele fica com uma responsabilidade de criança que não precisava ter. Exatamente. Né? A gente pensa que, quando a Grazi trouxe esse assunto para nós aqui, conversar e falar antes de conversar com vocês, eu falei, mas é uma coisa tão comum, né? Tipo, ainda perguntei, né? O que traz, o que isso acarreta? E agora, conversando, e depois da gente ter falado aqui durante a tarde, tem muitas coisas que acarretam, né? Muitas coisas que a gente traz que a gente nem imagina que vem com a gente. E às vezes é coisa que a gente cria, que nem era tudo aquilo quando aconteceu, que era uma situação bem menor do que aquilo, e a gente trouxe em modo exagerado, porque não entendia direito. E daí tem que, uma palavra que eu não gosto muito, mas que é muito usada, ressignificar. Não é a minha palavra, mas tem muita coisa que você tem que resolver, né? Mas ressignificar, ela tá ligada a passado. No passado a gente não volta. A gente vai lá dentro da mente, pega aquilo que já vivenciou e só ressignifica o resultado. Ressignificar a forma como eu olhei para aquele resultado, eu vou mudar ela. Ressignificar é mudar. Sim. Eu vou mudar a forma que eu olhei naquele momento. Eu vou dar um exemplo prático aí, no sentido, eu conviver num ambiente agressivo, violento, faz com que a criança ache que é natural, ou a linguagem do amor é a violência. Já ouvi muitas mulheres que apanharam, e até tem um filme que fala sobre isso, que eu achei muito interessante, só que eu não lembro exatamente o nome agora. Mas ela apanhava demais e sempre acabava ficando em casa e ficando com o marido. Mas quando foi olhar a história dela lá, a história dela era assim, o pai batia na mãe. E quando o pai batia na mãe e a mãe ficava em casa e aceitava aquele pai, fez com que a filha entendesse que a forma do pai amar era aquela. Então o amor era isso. Era essa agressividade que o pai tinha com a mãe. Então ela emitiu uma frequência, porque a crença dentro dela era que o amor tá ligado a apanhar, a ter que lidar com um marido violento e tudo isso. Ela emitiu uma frequência de atração de um homem semelhante a esse pai. E ela se com um cara que também batia. No filme A Cabana, mostra o ator principal lá, ele tinha raiva do pai. Porque o pai batia na mãe e ele não podia fazer nada. Então ele cresceu com essa distância com o pai e com essa raiva com o pai. E aí, numa parte do filme onde ele tá lá com a sabedoria, e a sabedoria mostra isso pra ele. Você lembra? A sabedoria mostra o pai falando a sabedoria mostrando o pai e perguntando pra ele, tá certo isso, né? E ele fala, não, meu pai tá errado, ele julgando o pai, né? E de repente mostra a cena do pai na infância. E quando o pai tá na infância, o pai apanhava do pai dele. Então, o pai dele apanhava e ele fez isso na vida adulta, transmitindo isso, fazendo isso com a esposa. Só que ele conseguiu quebrar esse ciclo. Então, ele não batia na esposa dele nem nos filhos. Então, de geração para geração foi quebrado. Foi mudado. Vamos dar tchau aqui pro ao vivo? E agora, se quiserem saber mais... Tchau! É no YouTube. Pronto.
Tem ainda o adulto que cuida de todos, menos dele mesmo. Quer dizer que foi criança que tinha que ser útil para ser amada. Então, a criança se coloca como útil em todos os momentos lá na infância, pedindo amor, né? Uhum. Na verdade, a criança, para ser útil, é aquela assim: eu quero ser amada. Mãe, você tá me vendo? Mãe, eu quero teu amor. Daí, geralmente, a mãe trabalha demais. Ou tem muitos filhos. Ou tem algum problema de saúde que a gente nem imaginava. Ou o pai, que trabalha demais também. E aí eu quero ser aceita, eu quero ser aprovada, eu fico presa em ser... Qualificada. Eu preciso da aprovação do pai, eu preciso que o pai ou com a mãe diga pra mim assim que eu sou ótima, que eu sou linda, sou amorosa. Deixa eu contar que essa semana minha mãe falou, eu falando lá que, nossa, mãe e pai, vocês eram muito bonitos lá quando eram novos e tal. E a minha mãe vira assim, mas você sempre foi muito bonita. Eu falei, como assim? Nunca ouvi isso de você? Oi? Oi? Como assim? Nunca ouvi. E daí ela falou assim, uma vez teu tio mais velho lá, olhou pra você, acho que com 6 anos, e disse, nossa, essa menina vai ter trabalho lá quando eu crescer. Tipo, muito bonita. Muito bonita. Eu falei, eu nunca escutei isso, ninguém nunca me contou. Se tivesse me contado, a minha estima seria melhor hoje. Sério, minha estima seria muito melhor. Mas deu uma virada de chave. Nunca é tarde, né? Nossa, aquilo assim fez, meu Deus, eu sou linda. E é mesmo.